Ora, olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez queria abordar um tema que me tem sido questionado várias vezes, basicamente se vale a pena esperar ou focar o trabalho fotográfico na Golden Hour e na Blue Hour. Ou seja, a questão que me põe é, imaginando que tem uma sessão para fazer, uma sessão fotográfica, se fica o dia todo sem fazer nada, entre aspas, fica o dia todo sem fazer nada e depois chegam àquela hora da Golden Hour e começam a trabalhar e a fotografar e tentam encaixar o trabalho todo naquele espaço de Golden Hour. É assim, como se pode ver, não estamos nem na Golden Hour nem na Blue Hour. Aliás, estamos a gravar isto, faltam 10 minutos para o meio-dia, portanto estamos bastante longe tanto da Golden Hour como da Blue Hour, não é? E então acho que isso passa um bocadinho a visão que eu tenho sobre esse tema. Posso dizer que é raro fotografar na Golden Hour, não porque tento evitar, mas porque também não faço de propósito para o fazer. Acho que todas as horas têm os seus pontos positivos e negativos. A Golden Hour é muito engraçada assim para certo tipo de fotografias. Eu diria que se quiserem fazer uma sessão fotográfica assim mais romântica na praia, por exemplo, a Golden Hour é espetacular. Eu diria que, por exemplo, se quiserem fazer uma sessão de street photography, para mim a Golden Hour já não oferece grande coisa. Prefiro as sombras vincadas, as sombras carregadas do meio-dia de um dia forte, do que propriamente a luz mais suave e amarelada da Golden Hour. Ou seja, depende um bocadinho da finalidade do vosso trabalho, do que é que querem apresentar ao cliente, ou se for para vocês, qual é a finalidade do trabalho, o que é que querem fazer. Se é um trabalho que exige ou que requer uma luz mais amarelada, lá está, como eu dava o exemplo de uma sessão fotográfica assim mais romântica na praia, ou não, se querem fazer outro estilo de fotografia, não é? Ou seja, eu não sou daquele tipo de pessoas que é o super adepto da Golden Hour. Quando eu falo Golden Hour, é os dois, Golden Hour e Blue Hour, é só para cortar aqui um bocadinho o texto. Eu não sou grande adepto da Golden Hour, ou melhor, não sou mais adepto da Golden Hour do que outra hora qualquer. Acho que conseguem-se bons resultados a qualquer hora, com mais ou menos qualquer tipo de condições, e acho que aí é que está um desafio de ser fotógrafo, não é? Tentar adaptar-se às condições e fazer o melhor trabalho possível, entregar o melhor trabalho possível. Se fotografarem eventos, ou se fotografarem casamentos, ou qualquer coisa, é um evento, mas qualquer coisa que tenha um time frame marcado, vocês não vão poder escolher a hora que fotografam. Portanto, eu acho que é um ótimo exercício fotografarem, seja o que for, seja a que horas for, mais ou menos isto, não é? Ou seja, não estarem ali focados na Golden Hour. Existem aplicações de telemóvel que dizem quando é que é a Golden Hour, quando é que não é. Ajudam nesse aspecto, mas eu acho que não são a Bíblia, digamos assim, da fotografia, como algumas pessoas se regem por aquilo. Conheço alguns fotógrafos que fotografam basicamente só em Golden Hour. Fica o dia todo a fazer outras coisas, a editar, a trabalhar em estúdio, seja o que for, e guarda o trabalho todo da rua para a Golden Hour. Ok, em certos casos funciona, e acredito que sim, e já vi resultados muito engraçados. Noutros casos, nem tanto. Preferia assim uma sombra mais forte, assim um sol mais carregado. E agora a dizer isto, e o sol começou aqui a bater com força. Ou seja, acho que
tudo tem uma finalidade e não vocês como fotógrafos não se devem focar nessas horas do dia, nesse tipo de luz, não é? Acho que devem saber enquadrar, assim como não vão utilizar uma máquina que tenha um shutter muito lento para fotografar desporto, também acho que não devem usar uma luz amarela da Golden Hour para, como eu disse há bocado, por exemplo, na minha opinião, para fazer street photography. Acho que não encaixa muito bem. Acho que são coisas que têm que ser analisadas caso a caso e ver se encaixa, se não encaixa. E acho que é um pouco por aí. O que é que eu posso falar mais? Posso dizer que, mesmo assim, entre a Golden Hour e a Blue Hour, prefiro, honestamente, a Blue Hour. Acho que é, apesar de ser menos conhecida, menos utilizada, digamos assim, menos falada, ter menos hype à volta dela, eu prefiro a Blue Hour. E para quem não sabe, basta ir ao Google, é muito simples, e até por norma as aplicações de Golden Hour também dizem quando é a Blue Hour, portanto investiguem a Golden Hour, investiguem a Blue Hour, vejam os resultados das fotografias que vêm tiradas nessas alturas, vejam se vos agrada para o estilo de fotografia que fazem, seja landscape, seja retratos, seja o que for, seja fotografia automóvel, seja o que for, vejam se encaixa, se vale a pena esperar pela Golden Hour ou pela Blue Hour, como eu estava agora aqui a tentar promover um bocadinho, se vale a pena tentar esperar por essa altura do dia, ou se não. Eu dou-vos um exemplo, eu prefiro 1000 vezes fotografar, por exemplo, com um drone, imaginando, estamos a fotografar árvores com um drone por cima, e estamos na Golden Hour. Ok, fica tudo amarelado, muito engraçado, mas eu prefiro ir um pouco mais cedo, imaginando tipo às 2, 3 da tarde, em que as sombras já estão a ficar compridas, não demasiado, mas estão a ficar compridas e ficam super definidas porque o sol está forte. Por exemplo, é um dos casos em que eu preferia ir a outra hora do que a Golden Hour. Acho que a Golden Hour aí não traz nada de vantajoso neste caso específico. Não é que a fotografia ficasse mal, mas não era o ideal, a meu ver. E pronto, é um bocadinho do que eu vos queria falar hoje sobre a Blue Hour, a Golden Hour, todo o resto do espectro das horas do dia e da noite, não é? A fotografia à noite é espetacular, é um dos meus exercícios preferidos, digamos assim. Não é muito fácil, mas os resultados, para mim, são fantásticos. Quando se consegue captar bem aquele contraste entre o escuro, as luzes dos candeeiros ou dos carros que passam, ou seja o que for, dá resultados fantásticos. E não é nem a Golden Hour nem a Blue Hour. Portanto, lá está. Acho que tem as suas finalidades, tem os seus objetivos, mas não deve ser encarado como algumas pessoas encaram. E aliás, basta ir à App Store ou uma coisa do género, procurar Golden Hour, aparecem uma série de aplicações que vos dizem a Golden Hour e nem por isso fazem o contrário, ou seja, não há aplicações que dizem quando é que as sombras estão mais carregadas, por exemplo. Claro que toda a gente sabe mais ou menos que é quando o sol está mais forte, e etc, e não há nuvens, mas era engraçado também ver o contrário. Estou aqui a dar uma ideia para algum programador que me esteja a ver, força nisso. E pronto, a minha dica é não se guiem por isso como se fosse a Bíblia. É apenas mais uma coisa diferente da fotografia, mais uma, nem sei o que é de chamar, mais uma opção que vocês têm, mais uma secção, mais uma, nem sei o que é de chamar, mas pronto, é mais uma coisa no mundo da fotografia que vocês podem utilizar ou não, depende do gosto de cada um e da finalidade do trabalho. E então pronto, queria vos deixar com essa
anti-dica, vá, não estou aqui a dar nada de novo, estou aqui, muito pelo contrário, a tirar um bocadinho. Se gostaram, façam like, façam subscribe. Alguma questão que tenham, se discordarem de mim, refilem comigo nos comentários, é tranquilo. Terei todo o gosto em responder. E pronto. Obrigado por terem visto mais uma vez e até à próxima.